Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então fazer a correção das atividades de geografia do sétimo ano, semana 2 do PET 2. Vamos ver aí o que o nosso plano de estudo tutorado, né, volume 2, nos trouxe aí nessa semana 2. Então, pessoal, a número 1 aqui, ele trouxe, né, a seguinte pergunta: quais são as principais causas do desemprego no seu município? Tá? Lembrando, pessoal, que aqui na semana 2 ele vai trazer aí, né, a questão de desemprego, trabalho informal, né, o que é o desemprego estrutural, né, o desemprego conjuntural, tá? Essa número 1, pessoal, ela vai ser assim, é, pessoal, né? Cada pessoa, né? Dependendo do município que você morar, mas aí os meus alunos, né? Que estão aqui no município de Iturama, eu trouxe aqui, né? Algumas causas aí que pode ser, né? A causas de desemprego aqui, tá? Então, a gente pode citar aí crises econômicas, tá? Que o país às vezes vive, o estado vive e que vai atingir o nosso município. A exigência de mão de obra qualificada, né? Então, às vezes você tem um determinado local que está precisando de funcionários, mas se os moradores às vezes não têm aquela qualificação, não, não tem como, né, ou estar ocupando essas vagas. Falta de investimento em alguns setores da economia do município, né? Então, às vezes você não tem incentivos para que empresas venham se instalar, né, no nosso município, para que então, né, gere renda, gere emprego para essa população. E aí no momento atual que a gente vive agora, né, as causas aí do desemprego também pode ser, né, a pandemia da Covid-19. Tá? Muitos comércios estão fechados, estão trabalhando aí com às vezes menos funcionários, né? E aí acaba então que muitos patrões dispensaram aí, né, os seus funcionários, ok? A número 2, né, também é uma pergunta pessoal, certo? Que fala o seguinte, né, seu ou sua responsável trabalha fora de casa? Né, então aí, né, o pai, a mãe, né, o vô, a avó, né, a pessoa com quem você mora, ela trabalha fora de casa? Então, se a resposta for sim, né? Então aí o responsável possui um trabalho formal ou informal, tá? Então aí vocês vão responder. Se o responsável trabalhar fora de casa, vocês vão responder então se o trabalho é formal, aquele com carteira assinada, ou se é informal, né? Aquele que a pessoa é autônomo, né? Não tem carteira assinada. E aí então vocês peçam então para a pessoa contar os pontos positivos e negativos do trabalho e anotar abaixo, ok? Então aqui, pessoal, eu coloquei alguns pontos, tá? Positivos e alguns pontos negativos de cada um então desses trabalhos, né? Tanto do trabalho formal quanto do trabalho informal, né? Então, como ponto positivo do trabalho formal, aquele de carteira assinada, a gente pode citar então a garantia dos direitos trabalhistas. Então a pessoa tem direito a férias, a 13º, auxílio maternidade, auxílio doença. Como ponto negativo, a gente tem o horário de trabalho fixo. Né? Você tem hora para entrar, tem a hora para sair, mas você tem que cumprir ali a sua jornada diária de trabalho. No trabalho informal, né, naquele onde que a pessoa não trabalha de carteira assinada e que muitas das vezes ele não tem patrão, ele próprio é o seu patrão, né, que são os autônomos. Então nós temos aí como ponto positivo, então essa flexibilização do horário de trabalho, né, a pessoa faz o seu horário, você pode trabalhar em casa ou você pode trabalhar só na parte da manhã, só na parte da tarde, né? Você trabalha, eu vou trabalhar só quinta, sexta e sábado, né? Então a pessoa faz a flexibilização do seu horário. Já como ponto negativo, a gente vai ter a falta de renda fixa e de direitos trabalhistas. Tá? Então, quando a pessoa é autônomo, acaba que ele não tem uma renda fixa, né? Ele não sabe exatamente quanto que ele vai ganhar, porque depende de
o quanto, né, no caso ele vender ali o produto, né, se é uma manicure, depende do tanto que a unha que ela faz, né, etc. E também a gente não vai ter os direitos trabalhistas, né, a pessoa não tem direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, a pessoa não tem direito a nada, ok? A número 3, ele trouxe aqui um mapa para nós, tá? O mapa aqui, como nós vimos lá no nosso plano de estudo, tutorado 1, né, a importância dos elementos do mapa, né? Então a gente vê aqui o título, a gente tem escala, a gente tem orientação, a gente tem a nossa legenda, ok? Que são os elementos básicos aí que vão compor o mapa e que é muito importante para que a gente entenda esse mapa corretamente. Então aqui o nosso título, a gente já vê que taxa de desemprego por unidade federativa, né, por estado, do segundo trimestre, né, do Brasil, lá no ano de 2019, ok? Então aqui nós vamos ter aqui a legenda, onde cada cor vai representar aí as taxas de desocupação de cada estado, tá? No caso aqui, essa taxa de desocupação é a taxa de desempregados, né, do estado. E aí a gente vai ter aqui nessas 5 escalas de cores, ok? Então a pergunta é o seguinte: quais são os estados brasileiros com as menores taxas de desemprego? Então, ó, os que têm as menores taxas de desocupação de desemprego é esses que têm o verdinho mais escurinho, que vai ser o quê? Santa Catarina e Rondônia. E os estados com as maiores taxas? Os estados com as maiores taxas, ó, esse aqui de roxo. Então, vai ser Roraima, Amapá, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, ok? E ele pergunta também, né, se você concorda que Minas Gerais está numa posição favorável, né? Então, sim ou não, e justificar, então, o porquê. Então, sim, né, Minas está numa posição favorável, né? A gente pode ver aqui que a gente está nesse verdinho aqui mais clarinho, não é o melhor, né, que é o verde escuro, mas a gente está aí, né, em valores que não são tão baixos, tá? Realmente a gente tem aí, né, essa posição em relação ao desemprego, né, quer dizer que a nossa população, ela não está sofrendo tanto com esse desemprego, né, ainda bem, né, felizmente, a gente tem aí taxas relativamente baixas de desemprego. A número 4, pessoal, ele vai trazer aí uma charge para nós, onde que a gente tem que, então, apontar as críticas que ela faz em relação ao desemprego, né? Então, a gente vê aqui, né, nosso operário, né, ele tá até com o uniforme, com a pegada aqui, né, na bunda, né, indicando o quê? Que ele levou um pé na bunda, né, quer dizer que ele foi mandado embora. E aí, né, ele chega aqui, aonde que a gente vê vários homens aqui, né, todos tristes, né, com ali, né, a vasilhinha ali na mão, quer dizer, pedindo esmola. E aí a gente vai ver o cartaz do seguinte: não temos vagas, né? Então essa charge, ela vai retratar a situação do desemprego, né, no país, onde vai ser tantas pessoas perdendo, né, seus vínculos empregatícios, né, perdendo seus empregos, né, que não há vagas nem para pedir esmola na rua, né, porque já está tudo cheio ali, a calçada de tanto desempregados, né. E isso aqui é uma situação muito séria, né, onde que a gente até na hora da gente votar, a gente tem que pensar nisso, né? O que o candidato, né, tá propondo aí de políticas públicas para tentar diminuir, então, esses níveis de desemprego. A número 5, pessoal, ele fala o seguinte, que agora vocês são os artistas, né? E eu adoro ver os desenhos de vocês, porque é um desenho mais bonito do que o outro, muito criativo. Então, ele vai pedir para vocês criarem aí, né, uma tirinha demonstrando o desemprego ou o trabalho informal na sua região, né? Então, ou vocês vão me mostrar uma situação de desemprego, onde a pessoa está desempregada, ou uma situação de trabalho informal que pode ocorrer aqui na nossa região. E aí, então, né, vocês podem usar a criatividade de vocês à vontade. Eu trouxe aqui uma tirinha aí,
para poder inspirar vocês, né, aí na hora de fazer de vocês. Então a gente vê aqui, né, o político aqui dando de bico no desemprego, né? Quer dizer, como se ele estivesse solucionando aqui, né, todos os problemas, mas na verdade, né, o que a gente está vendo aqui são diversos trabalhos informais, onde cada pessoa vai ter que se virar para tentar, então, né, manter a renda familiar, né, manter a sua família, né? Então a gente vê aqui, né, Uber, pessoas comprando ouro, né, porque ele compra e revende, trabalhando aqui, né, em aplicativos de comida, né, um de moto, outro até de bicicleta. A gente vê diversos vídeos e fotos na internet onde pessoas têm que trabalhar em aplicativos é, que, que a gente pede comida, a pessoa vai de bicicleta porque a pessoa precisa trabalhar, mas ele não tem dinheiro nem para comprar uma moto, né? Aqui, né, a gente vê aqui o vendedor ambulante, né, vendendo ali a meia, um relógio, alguma coisa tentando sobreviver, ok? Então por hoje é só, pessoal, ficamos por aqui. Qualquer dúvida vocês podem, né, me procurar e até a próxima.